Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, hoje nós estamos aqui com uma questão da Unesp, o vestibular de inverno, vestibular do meio de ano. Nessa primeira questão de física da Unesp, ele fala o seguinte, olha só. Uma motocicleta M e um caminhão C trafegam por uma rodovia retilínea, no mesmo sentido quando o motociclista decidiu ultrapassar o caminhão. A figura que representa a visão superior dessa rodovia mostra os dois veículos no instante t igual a 2 segundos, momento em que inicia a ultrapassagem. A ultrapassagem vai iniciar aqui em 2 segundos e termina a ultrapassagem em t igual a 10 segundos. Ok? Bom, a partir daqui, ele me pede o seguinte. No gráfico estão representadas, em função do tempo, as velocidades escalares da motocicleta e do caminhão. Considerando desprezíveis as dimensões da motocicleta e sabendo que o comprimento L do caminhão é dado pela diferença dos deslocamentos desses dois veículos, olha o que ele me fala. L é o deslocamento da moto menos o deslocamento do caminhão. Ok? A partir daí ele pede para você determinar o valor de L. Como que nós vamos fazer isso? Vejam só. O deslocamento do caminhão, como o gráfico é da velocidade em função do tempo, eu posso escrever como sendo a área da região do gráfico. Então nós vamos calcular essa área aqui. Isso vai ser o deslocamento do caminhão, ok? Bora fazer isso então? Vamos lá calcular o valor dessa área, que está facinho. ΔS do caminhão vai ser medida da base desse retângulo, vale 8, vezes o valor da medida da altura desse mesmo retângulo. A altura mede 5. Então, o valor do deslocamento do caminhão é igual a 40 metros. Guarda essa informação aqui. Guardamos a informação, ok? Agora nós vamos calcular também o deslocamento da moto. Como que nós vamos calcular esse deslocamento da moto? O deslocamento da moto é dado por toda essa região. Olha só, eu tenho que pegar toda essa área aqui. Toda essa área em rosa. Aí eu tenho o valor do deslocamento da motocicleta, ok? O deslocamento da motocicleta, então, vai ser igual à área dessa figura. Que figura que é essa que formou aqui? Essa figura é um trapézio, em que eu tenho base maior, base menor e altura do trapézio. Como a gente faz essa conta? A gente pega resultado da base maior somado com o resultado da base menor vezes a medida da altura dividido por 2. E esse é o deslocamento da motocicleta. 10 mais 8, 18 vezes 8 dividido por 2. Eu posso simplificar isso daqui, né? 18 dividido por 2 é 9. Então, o valor de ΔS da motocicleta, 9 vezes 8 é igual a 72 metros. Vejam só, lá no começo, ele havia me passado uma cola. O que é o comprimento do caminhão? É o deslocamento da moto menos o deslocamento do caminhão. Isso aqui é igual a 32 metros. Ok, galera? Belezinha? O que nos leva a assinalar a alternativa B. Essa foi a questão de número 75 da prova do meio de ano da Unesp, vestibular de inverno, né? Que ingressa agora já no mês de agosto. Bora fazer mais um? Segunda questãozinha, segunda questãozinha é uma questão sobre lançamento horizontal. Quando nós temos o lançamento horizontal, característica importante que nós temos aqui
é que a velocidade dele ocorre somente na direção de x. A velocidade no início aqui, ó, na direção vertical é 0. Ele tem uma velocidade apenas na direção horizontal, na direção x. Vamos ler a questão para ele sintonizar um pouquinho melhor. Um canhão dispara um projétil horizontalmente do alto de um penhasco, em um local onde a aceleração da gravidade é igual a g, conforme a figura. Sabendo que os intervalos de tempo entre as imagens do projétil mostradas na figura são iguais, e desprezando a resistência do ar, o módulo da velocidade v0 com o qual o projétil é disparado é igual a quanto? Bom, o que nós vamos fazer então para analisar adequadamente uma questão como essa? Vamos primeiro analisar o movimento ao longo do eixo vertical. Então vamos escrever aqui, ó, eixo vertical, ok? Analisando o movimento no eixo vertical, a única equação que nós temos é essa daqui. S é igual a S0 mais V0t mais A t quadrado sobre 2. Bora fazer os ajustes necessários? Em vez de S, vou fazer o seguinte, vou chamar por Y. Então eu não chamo mais de S0, eu vou chamar por Y0. Em vez de V0 apenas, vou chamar de V0y. A aceleração que nós temos aqui é g. Ok? Pega esse y0, passa lá para o outro lado. A velocidade inicial em y é 0. 0 vezes t vai dar 0 mesmo. Isso daqui vai ser igual a g vezes t ao quadrado dividido por 2. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui? Vou pegar duas posições para y. Vou pegar isso aqui, ó. Entre essa posição e essa posição, o deslocamento é igual a hzinho. Então, isso aqui eu chamei de hzinho. O 2 que está dividindo passa para cá multiplicando. O g que está multiplicando passa para cá dividindo. Isso aqui é igual a t ao quadrado. Então, o valor de t vai ser a raiz quadrada de 2h sobre g. Que tempo que é esse? É o tempo de queda. A gente precisa analisar o movimento em duas dimensões. Enquanto ele, vejam só, cai verticalmente, ele também se desloca horizontalmente. Então vamos analisar agora o movimento ao longo do eixo horizontal. Ao longo do eixo horizontal, eu tenho x é igual a x0 mais o valor da velocidade horizontal Vx vezes t. Vou simplificar um pouquinho, ó, x menos x0 é igual a, no lugar de Vx, ele chamou essa velocidade simplesmente por V0. Vezes o valor de t. Que tempo que é esse? Tempo de queda, ok? X menos x0, ele chamou pela letra D. Isso daqui é igual a V0, que multiplica o tempo de queda, é raiz de 2h, sobre raiz de g. Então, D, que multiplica a raiz de g sobre raiz de 2h, é igual a V0. Como eu tenho parte do numerador dentro da raiz e parte do denominador dentro da raiz também, eu posso escrever assim. Então, a nossa velocidade é dada por essa expressão. Bora procurar? Opa, nós temos a alternativa D. Ele pediu, ó, a velocidade. Fica, então, a alternativa D. Belezinha, galera? Tranquilo? Verifiquem aí com cuidado se falta alguma coisa. Tá faltando alguma coisa aí? Olha que eu acho que falta, hein? Sabe o que falta? Falta isso aí, ó. Se inscreve no canal, galera. Falta a inscrição de vocês no canal. Ativar a notificação aí para sempre receber resoluções
dos maiores vestibulares e concursos do país. Bora fazer mais um então, ó. Nessa questão 77 da prova da Unesp, uma questão rapidinha, né? Ele fala o seguinte: a figura mostra dois barcos A e B em repouso, flutuando em equilíbrio, em água parada. Se eles estão flutuando, vamos lá, que força está atuando aqui? Força-peso. Aqui, que força está atuando? Força-peso. Para ficar em equilíbrio, o que é necessário? Que tenha aqui uma força de empuxo. E aqui, uma força de empuxo. Belezinha? Estando em equilíbrio, então, o empuxo é exatamente igual ao peso. Ó, o empuxo vai ser igual à massa do corpo vezes a gravidade. Mas, Junção, como que a gente calcula empuxo mesmo? Devagar. DVG. O que representa DVG para nós? Ó, o valor de D é a densidade do líquido, tá? Do fluido que ele está imerso. O valor de V, esse daqui, não é o volume total do corpo, é o volume que está dentro d'água, é o volume do líquido que ele deslocou. Então seria equivalente ao volume submerso. E G é o campo gravitacional. Então a gente não vai fazer conta, a gente vai só analisar agora as opções. Considerando para cada barco os parâmetros massa, peso e volume imerso e as dimensões largura, altura fora da água, H, indicados na figura, a intensidade do empuxo será maior quando? Quando é que eu vou aumentar o empuxo? Quando eu aumentar o volume do líquido deslocado ou quando aumentar o valor de D, ok? Ou quando a gente aumentar o valor da massa do corpo. Aí eu aumento o empuxo. Tiver menor volume imerso? Não, é maior volume imerso. Tiver maior largura? Eu não garanto que se tiver maior largura vai ter maior volume deslocado. Então não. Se tiver maior massa, opa, se aumentar a massa, aumenta o empuxo. Menor peso? Não, menor peso não. Se reduz o peso, reduz o empuxo. Menor altura fora da água, não importa só a altura fora da água, né? O que importa é o volume que fica dentro da água, ok? Então, nessa questão 77, ficaria correto a alternativa C, C de queijo. Belezinha? Ok? Agora, nessa questão 78, é uma questão que basta a gente olhar o gráfico e a gente já consegue responder tudo. Primeiro, Calisto é a segunda maior lua de Júpiter. Vou dar um zoom aqui para a gente ler. Ó. Considere que Calisto descreve uma órbita circular e uniforme em torno de Júpiter, contida no plano equatorial desse planeta, como ilustrado na figura. Ok. Adotando um eixo S como origem do centro de Júpiter, sobre o qual se pode representar a projeção de Calisto durante sua órbita, o gráfico mostra a variação de S em função do tempo. Repare uma coisinha aqui, ó. Quando a gente pega essa distância aqui, nós estamos pegando justamente a medida do raio da trajetória, ok? Seria a máxima amplitude. E aí ele deu o gráfico. Batendo o olho no gráfico, vou pegar aqui, ó, a partir de 0 e vou pegar a máxima amplitude. Essa máxima amplitude, opa, bateu ali em 1,8 vezes 10 elevado a sexta quilômetros. Além disso, vejam só o que marca esse eixo na horizontal. O eixo na horizontal está marcando dias. Então, se eu pegar aqui, ó, desse ponto,
3 até esse ponto seria a distância de vale a vale. Mas como esse eixo está marcando tempo, essa distância de vale a vale denota para nós o período. De 3 até 20, quanto tempo? 17 dias, ok? Vamos ver o que ele pede? Considerando as informações fornecidas, os valores aproximados do raio da órbita de Calisto e de seu período de translação em torno de Júpiter são respectivamente iguais a, vejam só, 1,8 vezes 10 a sexta quilômetros e 17 dias. Alternativa E. Belezinha? Ok? Vamos lá então nessa questão 79 da prova de 2025, segundo semestre. A figura representa um calorímetro de paredes adiabáticas e de capacidade térmica desprezível, cuja câmara de reação está imersa em, repare isso aqui, 1000 gramas de um líquido que tem um calor específico de 4 kJ por quilograma graus Celsius. Preste atenção no calor específico. 4 kJ por quilograma graus Celsius. Então, se aqui aparece quilogramas, significa que a massa eu também vou usar em quilogramas, tá? Vamos continuar, daqui a pouco a gente já fala mais um pouquinho. Dentro dessa câmara foi realizada uma combustão completa de 9 gramas de glicose, utilizando para isso o oxigênio pressurizado em quantidade suficiente para que essa reação ocorresse completamente. Nesse processo, o calor liberado na reação foi totalmente absorvido pelo líquido, que teve a sua temperatura elevada de 20 para 55 graus Celsius. Tivemos uma mudança de temperatura, um aquecimento. A temperatura saiu de 20 e foi para 55, ou seja, a variação de temperatura 35 graus Celsius, ok? Nessas condições, o calor absorvido pelo líquido e a entalpia da reação de combustão completa da glicose foram respectivamente iguais a quanto? Vamos lá. Primeira parte, física, que é mc delta θ. Valor de Q é a quantidade de calor absorvido. Para conseguir aumentar a temperatura, o M vale 1, o Czinho vale 4, a variação de temperatura 35. 4 vezes 35, 140. 140 o que, Jussão? Quilojoules, ok? Mas esses 140, vejam só, a gente já respondeu a primeira parte, tá? Que é a parte correspondente à física. Esses 140 quilojoules corresponde ao consumo de 9 gramas de glicose. Eu quero saber qual é o valor da quantidade de energia que eu preciso para o consumo de 180 gramas de glicose. Ok? Então é só a gente fazer 9 vezes Z é igual a 140 vezes 180. E vai ser igual a 140 vezes 180 sobre 9. Fazer essa conta aqui é mais simples, dá 20. Então, o valor dessa energia envolvida no processo, 140 vezes 20, 2.800 quilojoules por 180 gramas. Só que 180 gramas corresponde a 1 mol. Então, é quilojoules por mol. Como é uma reação de combustão, vai liberar energia. Então, negativo, tá? Porque está cedendo o calor. Toda reação de combustão é uma reação exotérmica. Tá aí o que nos leva a assinalar, então, a alternativa A. Belezinha, galera? Ok? Vamos lá, então, para essa questão de número 80. Vejam só. Quando o homem se coloca de pé, projeta sobre o solo plano e horizontal uma sombra de 1,35 m de comprimento. Veja a figura 1. Ok.
Qual é a altura do homem? Não sei. Aí ele fala, quando esse mesmo homem sobe em um banco com 40 centímetros de altura e se mantém em pé, o banco e o homem projetam no solo uma sombra com 1,65 m de altura, de comprimento, perdão. Sabendo que nas duas situações o homem se encontra no mesmo local no mesmo horário, então a inclinação é a mesma, a altura desse homem é igual a quanto? Ó, aqui é a altura do homem, certo? Só que eu tenho que somar os 40 centímetros. O que eu posso falar a respeito desses dois triângulos? Eles são semelhantes. Então, se eu fizer Hzão sobre 1,35, isso daqui vai ser igual a Hzão mais os 40 centímetros, já converti para metros, sobre 1,65. Olha o que fizemos. Altura para a base, altura para a base, ok? Continuando. Agora nós vamos multiplicar os extremos. 1,65 vezes Hzão é igual a 1,35, que multiplica Hzão mais 0,4. Belezinha? Olha o que nós temos. 1,65 vezes Hzão é igual a 1,35 que multiplica Hzão mais 1,35 que multiplica 0,4. Ok? Bom, estamos quase terminando. 1,65 Hzão menos 1,35 Hzão vai ser igual a 1,35 vezes 0,4, esse resultado aqui é igual a 0,54. 1,65 menos 1,35 é 0,3, igual a 0,54. O valor de H é 0,54 dividido por 0,3, ou seja, 1,80 m. O que nos leva a assinalar a alternativa D. Belezinha? Ok, vamos fazer mais um? Olha esse 81, ó. Conhecer como se dá a propagação do som no oceano é importante para a medição de profundidades. Para essa medição, utiliza-se instrumentos que operam com frequências que independem da profundidade do oceano. A frequência não depende da profundidade do oceano. O que significa dizer isso? Que para qualquer valor de profundidade, a frequência vai ser a mesma. O gráfico mostra como varia a velocidade de propagação do som nas águas do oceano em determinada região do planeta, em função da profundidade. Olha o que a gente consegue ler aqui nesse gráfico, ó. Conforme aumenta a profundidade, a velocidade do som diminui. Lembrando que V é igual a lambda vezes F. Mas aí tem um detalhe importante que ele me disse. A frequência não muda. Se a gente diminuir a velocidade, é porque a gente está diminuindo o comprimento de onda, ok? Então, o que a gente pode afirmar aqui? Conforme aumenta a profundidade, diminui a velocidade. Logo, diminui o comprimento de onda. Olha, o que nos leva a assinalar a alternativa A, ok? Bora fazer a última questão dessa prova? Olha só, não podia faltar, né? Eletricidade, circuitos elétricos, né? Bem comum na Unesp ter lá uma questãozinha sobre circuitos elétricos, né? Bom, vamos lá. Nessa questão, a última questão da parte de física, ele fala: em determinado jogo para duas pessoas, quando um jogador souber a resposta a uma pergunta, deve rapidamente acionar um botão antes do outro jogador, o que faz acender uma lâmpada próxima a ele por 2 segundos. Essa informação aqui vai ser importante, tá? Vou grifar, ó.
tempo, então, de lâmpada acesa igual a 2 segundos, ok? Indicando a prioridade desse jogador para responder. A lâmpada é acesa devido ao fechamento de uma chave interruptora, e o acendimento dessa lâmpada impede que a outra seja acesa. Após esses 2 segundos, a lâmpada se apaga e só será acesa novamente quando o jogador voltar a acionar seu botão antes do outro jogador. A figura mostra o circuito que controla o jogo. Então, olha o circuito aqui, ó. No circuito, quando, por exemplo, o jogador 1 fecha isso daqui, passa uma corrente elétrica aqui, ó. Ok? O outro está aberto, o outro não fecha. Esse circuito é composto por um gerador de força eletromotriz igual a 20 volts. Uma resistência interna igual a 5 ohms. Um valor de resistência R1 igual a 25 ohms. E a resistência da lâmpada é igual a 10 ohms. Ok? Bom, a lâmpada 2, ela também tem uma resistência de 10 ohms. A única coisa que muda aqui é a resistência de 2, que é igual a 35 ohms. Em um jogo, o jogador 1 acionou seu botão 4 vezes. E o jogador 2 acionou o seu botão 6 vezes. Assim, no tempo total em que ficaram acesas nesse jogo, a quantidade total de energia elétrica dissipada pelas duas lâmpadas, não é em todo o circuito, é só nas lâmpadas, é igual a quanto? Bom, vamos lá com calma. Primeiro, vamos pegar o jogador 1. Quando o jogador 1 fecha esse circuito, a corrente vai circular por aqui. Então eu vou usar 1, 2, 3 resistores associados em série. O resistor equivalente é a soma deles. É 5 mais 25 mais 10. Resistor equivalente é igual a 40 ohms. Ok? Isso com o circuito fechado aqui, ó. Se eu tenho o valor de R igual a 40, então agora eu faço E é R vezes I. O E está fazendo o papel do U, tá? O E vale 20. Resistor equivalente, 40. O I eu vou determinar. Fica 20 sobre 40 é igual a I, o valor de I, 0,5 ampere. Como que a gente determina a potência dissipada na lâmpada? É o resistor da lâmpada vezes I na lâmpada ao quadrado. Quando a gente fecha isso daqui, tá tudo bonitinho em série, então a corrente é a mesma. Então, a potência dissipada vai ser 10 vezes a corrente elevada ao quadrado. A potência dissipada pelo jogador 1 vai ser igual a 10 vezes 0,25. Potência dissipada pelo jogador 1, 2,5 watts. Guarda essa informação. Nós já vamos usar essa informação. Deixa ela paradinha aí. Para o jogador 2, o que nós temos? Se eu fechar o circuito aqui, ó, no jogador 2, o que muda é que a corrente vai circular por aqui, ó. Com a corrente circulando por aqui, muda o valor da resistência equivalente. Vai ser 5 mais 10 mais 35. O resistor equivalente é igual a 50 ohms. Lembrando, E é igual ao resistor equivalente vezes I. O E vale 20, resistor equivalente 50. Então eu tenho 20 sobre 50 é igual a I. Valor de I, 0,4 amperes. A potência dissipada na lâmpada é R vezes I ao quadrado. A lâmpada tem a mesma resistência, vale 10 ohms, mas o valor de I
é igual a 0,4 ao quadrado. Então, a potência dissipada lá pelo jogador 2 é 10 vezes 0,16, ou seja, 1,6 watts. Por enquanto, belezinha? O que eu preciso lembrar aqui agora? Olha só o que eu preciso lembrar. Potência é energia por tempo. Ok? Isso aqui é igual a P1. Essa é a energia consumida pelo primeiro jogador. A energia consumida pelo primeiro jogador é P1 vezes o tempo. A energia consumida pelo primeiro jogador, então, vai ser igual a 2,5 vezes 2. Só que tem um detalhe importantíssimo. O primeiro jogador aperta o botão 4 vezes. Por esse motivo é que aparece o número 4 aqui. Então, a energia consumida pelo primeiro jogador vai ser 2,5 vezes 2, 5 vezes 4, 20. 20 joules. É energia já. Se é energia, unidade de medida do sistema internacional é joules. E a energia consumida pelo segundo jogador, a gente pode fazer de forma similar. É P2 vezes ΔT. A energia consumida é 1,6 vezes o tempo, né, que é 2 segundos, só que temos outro detalhe. O segundo jogador pressiona o botão 6 vezes. Então, o valor de ΔE é 1,6 vezes 2 é 3,2 vezes 6, 19,2 joules. Essa é a energia consumida pela lâmpada no segundo jogador e essa aqui do primeiro jogador. Então, a energia total dissipada é a soma das duas. 39,2 joules de energia. Belezinha, galera? Conseguiram acompanhar? Eu gostaria muito que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acharam da prova, se você fez a prova, se você vai fazer a prova no final do ano. Sim, é interessantíssimo treinar com provas anteriores para a gente enxergar a linguagem principalmente, né? A forma como é abordado, né? O que mais é importante, Jussão? É fundamental também, gente, se inscrever no canal. Ajuda a família aí, senta o dedo no like, galera. Fico com vocês por aqui. Até mais. Tchau, tchau, galera.